Bom, gente, hoje o papo vai ser papo de cozinha, né? Bem legal a gente ficar batendo papo na cozinha, né? Pelo menos, eu gosto de sentar aqui e ficar papeando. Então, hoje vocês vão conhecer um pouquinho a minha cozinha. Eu sei que não vão prestar atenção em nada do que eu tô falando, que vai ficar todo mundo observando só o cenário. É sempre assim. Novidade, aí ninguém presta atenção no conteúdo. Bom, mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o espiritismo no Brasil, né? O que está acontecendo? Muitas pessoas estão em dúvida na questão de ser espiritualista e ser espírita. O que isso acarretaria de diferente? Se existe alguma diferença? Olha, eu vim do Congresso Espírita, né, do Congresso Espírita Mundial que teve no México, onde estava lá Divaldo Franco, Haroldo Dutra, o presidente da FEB, o Jorge Godinho. E, assim, o que eu senti? Até transmiti de lá. A palavra de ordem deles é a união, né? A gente realmente promover a união, a gente está caminhando o mundo, todo mundo sente que está caminhando para uma unificação das religiões. Ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente está plantando essa semente. Eu também estou trabalhando em cima disso, que eu acho que é o ideal. Mas a gente esbarra em muitas pessoas que querem segregar, né? E eu acho que, assim, até essa questão mesmo do espiritualista com espírita é uma coisa tão desnecessária, né? Eu vejo que o espírita ou espiritualista, há a diferença, tá? Para os espíritas principalmente, né? Mas eu colocaria tudo da mesma forma, porque eu acho que você acreditar na existência de um mundo espiritual faz com que você seja uma pessoa espírita ou espiritualista. Só que eles querem separar o seguinte, que espírita, inclusive a FEB brigou por esse termo, né? A Federação Espírita Brasileira, o espírita seria só aqueles que seguem a doutrina de Allan Kardec, né? Aquele Pentateuco que Kardec escreveu há quase 2 séculos e que traz realmente muitas informações, muita coisa bacana acerca do mundo espiritual. A gente tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros do chamado Pentateuco. E as informações são preciosas. Ele falou muita coisa que os espíritos trouxeram para Kardec, que na verdade ele foi escrevendo as informações que os espíritos traziam para ele, né? Ele era um pesquisador, então tudo que foi colocado no livro foi passado por um crivo de pesquisa, né? Tentando trazer assim, um cunho científico para todos aqueles fenômenos que eles estavam presenciando lá naquela época. Mas, assim, muita coisa a gente ainda não tem como provar, né? Algumas coisas que eles falavam lá atrás de energia, de fenômenos físicos, hoje em dia a nossa ciência já chegou mais ou menos pertinho das explicações daqueles fenômenos. Mas muita coisa a maioria a gente não tem como provar. A gente não tem como provar a existência de espíritos, assim como a gente também não tem como provar a existência de Deus, né? E as pessoas acreditam em Deus e não dá nenhum problema quando você fala que você acredita em Deus. E quando você diz que acredita em espírito, tem pessoas que dizem, mas como se não tem como provar? Ué, mas a gente também não prova a existência de Deus. Nem tanto ninguém se assusta pelo fato de você falar que você crê em Deus. Pelo contrário até, né? Se você fala que não crê, é que você é visto como uma aberração, vamos dizer assim. Né? Eu sei que não tenho nada contra os ateus, mas eu sei como os ateus sofrem preconceito por dizerem que não acreditam na existência de Deus. Então, a gente está passando por um momento que aonde a palavra de ordem é união, mas ao mesmo tempo há essa segregação, sabe? Há essa separação que me entristece muito, de ver colegas, de ver pessoas do meio espírita, né, de certa forma fazendo questão de dividir, de separar. Olha, você não é espírita porque você não segue a doutrina. E o que seria não seguir a doutrina de Kardec?
né? Então, nesse mesmo balaio, eles colocam os umbandistas, porque não seguem os preceitos de Kardec. E quando eles estão praticando o quê? A comunicação com os espíritos. Ao meu ver, isso é espiritismo, né? Poderia ser chamado de espírita. Não vejo nada demais um umbandista ser chamado de espírita. Porque a gente tem que separar, não é espírita, é espiritualista, né? Então eles fazem essa distinção também, até com alguns profissionais que de repente trabalham de uma forma mediúnica, intuído, os terapeutas holísticos, agora que a gente vê muitos trabalhos, né? Tá se difundindo bastante as terapias holísticas, mas alguns espíritas acham que essas pessoas não seriam espíritas, seriam espiritualistas. Gente, eu vejo uma bobagem muito grande em cima disso, a gente criar essas nomenclaturas, a gente cada vez está separando mais. Eu vejo o meio espírita hoje em dia, dentro do Brasil, a gente de certa forma se tornando tão pragmático quanto os evangélicos, que ficam presos ali no que está escrito na Bíblia, né? Eles se prendem ali, muitas vezes numa interpretação completamente literal, e citam a Bíblia, defendem com unhas e dentes o que está escrito ali, como se fosse a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como provar a existência de Deus e nem que foi Deus realmente que ditou aquelas coisas que estão escritas naquele livro. Vamos ser sinceros. De repente foi um espírito até que intuiu aquelas pessoas. São palavras bacanas, né? São palavras que trazem a melhoria da humanidade, mas não necessariamente. Com isso eu não estou dizendo que eu não creio em Deus. Estou falando da possibilidade das coisas que existem escritas lá na Bíblia nem tenham sido ditados por Deus. Eu creio, por exemplo, na existência de seres extraterrestres com uma consciência evoluída e que poderiam ter se passado por Deus, né, em algum momento aqui na Terra, e alguém que estava aqui viu todo aquele fenômeno, não conseguia entender, não tinha tecnologia suficiente, via uma nave descendo das nuvens e tal, e achar que era Deus na sua carruagem de fogo e escrever como se fosse Deus. Dá para alcançar? Então eu acho que a gente está assim, dentro do movimento espírita está acontecendo uma evangelização, talvez a palavra, sabe? Eu fico triste com isso. Está se tornando a mesma coisa. Você fala uma coisa, a pessoa vem com... Porque no livro de Kardec, na questão não sei o que, decora como se fosse um versículo da Bíblia, né? Para tentar te contestar ou para tentar te convencer que você está errado, que não é aquilo. Gente, há um movimento espírita muito chato, eu vou usar a palavra certa, né? Acontecendo. E eu acho assim que é tempo de união. Não é tempo da gente segregar, não é tempo da gente julgar o outro, a forma como o outro vivencia a sua espiritualidade. Eu acho que desde o momento que você faz uma conexão com um outro plano, né, e que você consegue captar informações que melhoram a sua vida e que isso traz melhoria para a vida do outro também. Gente, olha que bacana, não importa o nome, não importa se essa pessoa segue os preceitos que foram escritos lá por Allan Kardec, por seja lá quem for, né? A gente tem que observar muito o resultado, os atos. É tempo da gente sentir de verdade, não apenas a gente repetir as coisas que falam pra gente. É tempo da gente perceber. A gente está nesse período de transição planetária agora, cada vez mais nossa percepção está ampliando, então vamos utilizar isso. Vamos nos permitir realmente sentir o ambiente ao nosso redor, sentir melhor a energia das pessoas, a gente criar a nossa própria opinião, a gente construir as nossas próprias verdades, baseados nas nossas experiências, não porque está escrito no livro A ou no livro B, né? Então eu acho que assim, a gente está trabalhando para unir. Então, se a ideia real, sem demagogia, é união,
A gente não pode julgar a forma como o outro está praticando a espiritualidade, né? Eu hoje vim de uma palestra bacana do Leonardo Cunha, que é bisneto do Zélio de Moraes, que foi o fundador da Umbanda aqui, né? Da Umbanda. E ele dizia que é muito interessante que a Umbanda tem várias formas de se expressar. Não existe uma Umbanda verdadeira, né? Ele não diz, a Umbanda verdadeira é aquela que é praticada dentro dos conformes do que o meu bisavô veio através do guia dele, da entidade que trabalhava com ele, determinou. Não existe uma Umbanda verdadeira. Ele até falou uma coisa bacana, que a verdadeira Umbanda, né, seria aquela que faz a caridade sem cobrar e que só faz o bem. Então essa é a verdadeira Umbanda. Independente do ritual que pratica, da maneira como ela é praticada, né? Isso é muito bacana, né? Eu acho que é um reconhecimento de união, porque houve uma diversificação tão grande, né? Depois que a Umbanda foi fundada, vários outros grupos começaram a praticar, e a gente está falando de consciência humana, seja encarnada ou desencarnada. Então, se a gente está falando de consciência humana, a gente fala de consciências diversas, de diversos tipos de pensamento, diversos tipos de corrente. Então, os médiuns são canais para que essas consciências se manifestem. Então, cada uma se manifesta de acordo com o seu grau evolutivo, né? E assim também nas casas ditas espíritas. Cada consciência tem um grau evolutivo e que vai trabalhar com aquela casa. Então a gente não pode condenar o tipo de trabalho que é feito ali, né? Eu vejo hoje em dia casas sérias, casas boas e que trabalham com terapias alternativas, né? Com cromoterapia, com acupuntura, com todas essas terapias. E isso não desqualifica o trabalho espiritual que é feito naquela casa, mas para alguns desqualificaria, e isso a gente vai vendo aos poucos. É desagradável, né? É triste a gente estar falando num período, a gente está vivenciando um período que deveria ser só de união, né? Da gente ter cada vez mais essa consciência de união, e a gente está julgando, criando rixinhas entre o próprio grupo, né? Eu não vejo por aí. É por isso que eu me afastei um pouco de religião, mas infelizmente o que aconteceu, infelizmente ou felizmente, né? A galera lá de cima achou que eu deveria ter um canto, que eu deveria trabalhar em cima dessa ajuda que eu tenho feito aí nas segundas-feiras. O trabalho se tornou presencial. Disseram, olha, não seja por falta disso. É um espaço para fazer? Tá aqui o imóvel. Precisa de dinheiro para tocar para frente? Tá aqui o dinheiro. Tudo foi surgindo assim, né? E eu tô, de certa forma, me envolvendo de novo com a religiosidade, que seria essa ligação, né? Você fazer essa conexão com o alto em um determinado espaço, reunindo um grupo de pessoas com este fim. E é isso que eu vejo a religião. Então eu acabei me envolvendo também com isso. Mas eu peço demais a espiritualidade aos meus amigos lá que me colocaram nesse trabalho, que eu aceitei, já que veio, vamos lá. Mas que eu consiga conduzir isso de uma forma ecumênica, onde a minha casa seja aberta a todos os tipos de pensamento, a todas as doutrinas, e todos aqueles que quiserem chegar para trabalhar com o coração, se oferecendo e trabalhar no bem, né? Trabalhar pelo bem do outro, pela melhoria do outro, vai ser bem-vindo sem nenhum tipo de preconceito, né? É difícil porque aí você tem que se intitular. Então a sua casa é o quê? É espiritualista? Não é espírita? Olha que coisa. Então, por enquanto, o que eu posso dizer é que é um ponto de luz. É um ponto de luz na Terra, e eu gostaria muito que todas as casas fossem assim, pontos de luz, sem distinção. Se é espiritualista, se é espírita, se é umbandista, são pontos de luz que nos conectam com o lado de lá, né, com essa outra dimensão que a gente não consegue ainda perceber totalmente do lado de cá. Mas que todos aqueles que acreditam na existência dela podem chegar nesse local
e participar da festa, que é a gente ter essa oportunidade de receber informações, de receber cura em todos os sentidos na nossa vida, porque essa galera que está do lado de lá só quer realmente nos ajudar, né? A boa, a positiva. Então, o importante é a gente estar conectado com o lado bom da força. Estando conectado com o lado bom da força, não importa se é espírita ou espiritualista, gente. Deem o nome que quiserem dar, né? Eu acho que o importante é o amor. E é para onde a gente está caminhando, dá falta muito, mas a gente está caminhando para lá. Então, se policiem, não entrem nessa de ficar classificando ou julgando, sabe? Não entrem nessa, não embarquem nessa não. Deixa que aos pouquinhos as coisas vão se acalmando, aos poucos a gente vai conseguindo compreender melhor que de verdade nós somos um só, que a religião maior que deve existir é o amor, que é essa energia forte que nos conecta. Bom, espero ter ajudado. Mais uma vez, obrigada e fiquem com a luz.